Boa noite, irmão e irmã. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que você seja uma bênção, meu querido, por onde for que você andar. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço por poder estar aí contigo nessa mensagem, nesse culto. Agradeço a Deus porque Ele move os nossos corações, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro e porque Ele tem uma obra tremenda nas nossas vidas. Ele se move em nossa direção, se faz presente, responde às nossas orações, mesmo nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Ele é presente. E eu gostaria de fazer uma oração com você, meu querido. Vamos orar a Deus? Pai Celeste, como é bom estar aqui, como é bom render glórias a Ti, ó Pai, nesse culto. Eu peço, ó Pai, pelas pessoas, pelos irmãos, por aqueles, ó Pai, que não Te conhecem, que estarão, ó Pai, assistindo esse culto. Peço que o Senhor possa agir na vida de cada um. Peço, ó Pai, que o Senhor possa se mover, ó Pai, em direção a eles, e que eles, ó Pai, se rendam a Ti. Que eles tenham, ó Pai, certeza da Tua segurança, da esperança, da vida que tem em Jesus Cristo. Eu peço, ó Pai, pelas crianças, que o Senhor, ó Pai, esteja com elas, que nesse tempo, ó Pai, que estamos vivendo, elas possam, ó Pai, encontrar guarida, ó Pai, em suas casas, encontrar, ó Pai, a Tua voz, ó Pai, ali, diante dos seus pais, ó Pai, dos avós, dos tios, por aqueles, ó Pai, que eles têm, ó Pai, estado junto. Peço, ó Pai, pelos adolescentes, cuida, ó Pai, dos corações, cuida, ó Pai, da vida de cada um. Sabemos que essa fase, ó Pai, é uma fase difícil da vida, é uma fase em que há muitos questionamentos, há, ó Pai, momentos de crise, mas eu peço que o Senhor visite-os, que eles possam, ó Pai, levantar uma voz, ó Pai, a Ti, um clamor a Ti, uma oração a Ti, ação de graças, louvores a Ti. Esses adolescentes são seus, Pai. Peço pelos adultos, cuide deles, cuide da sua saúde, cuide, ó Pai, de cada um, Senhor. Quando eles saírem, ó Pai, para trabalhar, para ir no supermercado, ó Pai, proteja-os no transporte público. Pai, proteja-os, Senhor. Que nada de mal aconteça aos meus irmãos. Tira, ó Pai, alivia as dores dos mais velhos. Artrite, artrose, fibromialgia. Pai, se há, ó Pai, algum irmão e irmã, ó Pai, que tem sofrido com isso, eu peço que o Senhor possa visitar. Que com a Tua mão de poder o Senhor possa tocar e que pessoas, ó Pai, sejam curadas. Não por meu intermédio, não por mim, não pela minha força, mas pelo amor de Jesus. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que sara. Peço, Pai, pelo nosso ou pela nossa cidade. Estamos, ó Pai, às vésperas de eleições. Cuida, ó Pai, de todos os candidatos. Os candidatos a prefeito, a vereador. Coloque aquele, ó Pai, que apraz o Teu coração. Cuida, ó Pai, dessa cidade. Pai, cuida daqueles que não têm o alimento do dia. Cuida, ó Pai, das mulheres que sofrem, ó Pai, violência doméstica. Cuida, ó Pai, daqueles que sofrem racismo. Cuida, ó Pai, das crianças que são indefesas e muitas vezes, ó Pai,
vivem situações adversas. Cuida, ó Pai, dos senhores, eu peço novamente. Seja as suas mãos, ó Pai, a cuidar. E que nós possamos logo, Pai, nos reunir para louvar o Senhor juntos aqui nesse lugar. Que nós, ó Pai, possamos logo estar juntos para celebrar o Teu nome, para louvá-lo, adorá-lo, para nos prostrar aos Teus pés, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda honra, de toda adoração. Eu louvo o Senhor e peço, fale, Deus, fale, converta corações, cure, liberte, dê sentido à vida. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Eu convido você a louvar a Deus comigo, porque quando nós estamos aqui, quando nós estamos em nossa casa, nós vemos que a mão do Senhor é presente. Nós vemos que o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. Nós vemos que é Ele que nos convida ao culto. E se eu e você estamos aqui, é para louvarmos a Deus. Foi para isso que fomos criados, para o louvor e a adoração do nosso Deus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande
Senhor Jesus, agradeço, Senhor, porque o Senhor é muito bom, porque o Senhor é maravilhoso. Que o seu nome, ó Pai, seja adorado pelas pessoas. Que todos, ó Pai, entendam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor. Que as pessoas, ó Pai, que convivem conosco possam vê-lo. Que possamos transmitir o teu amor através dos gestos, palavras, através, ó Pai, de um simples olhar, de um sorrir. Usa-nos, Deus, usa-nos. O teu Espírito Santo é bem-vindo. O teu Espírito Santo é presente. O teu Espírito Santo, ele nos consola. Ele nos move. Ele nos ajuda nos dias aqui de angústia. Ele é presente em nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Agradeço pelo Espírito Santo que vive em mim e no meu irmão, que é presente, que nos ajuda, que nos move. Muito obrigado. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Irmão, como é bom louvarmos a Deus, como é bom entoarmos cânticos de louvor ao Senhor, como é bom parar um pouco durante a semana, nesse dia tão especial, e podermos orar. Que a nossa oração seja uma oração sem cessar, como está escrito na palavra. Que a cada instante nós estejamos orando uns pelos outros, porque o Senhor é um Deus muito bom, Ele é um Deus que é presente, e Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus, meu querido. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque
está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Pai Celeste, Sua palavra foi lida, já oramos, entoamos louvores ao Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa me usar. Sou apenas um instrumento seu. Estou apenas aqui porque o Senhor me comissionou a estar, a ser ministro da palavra e dos sacramentos. E eu peço ao Senhor misericórdia. Peço, Senhor, misericórdia para falar sobre o Teu nome, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, quando olhamos para esta passagem, quando observamos o agir de Deus e os seus planos, nós vemos que Ele levanta alguns homens para algumas atividades. E Ele chamou João Batista, primo de Jesus, aquele que é filho de Zacarias, aquele que anunciou a vinda do Messias. O interessante é que esse homem, ele se pôs em seu lugar. Ele sabia qual era a sua função e não quis usurpar o lugar de Deus. Perguntaram se ele era o Messias, ele disse não. Perguntaram se ele era a reencarnação de Elias, ele disse que não. Ele anunciava o reino dos céus. E ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O interessante é que essa semana eu fiz uma série de devocionais que tratam a igualdade. Nós sabemos que no mundo em que vivemos, como o mundo em que João Batista estava vivendo, é um mundo muito desigual. É um mundo em que as pessoas julgam as outras pela cor da pele. É um mundo no qual as pessoas que têm a pele mais escura muitas vezes são olhadas de modo diferente. Não têm as mesmas oportunidades para estar em um cargo, para chegar a uma chefia, para ser um CEO de uma empresa. Ele sofre muito. Da mesma forma, a desigualdade entre o homem e as mulheres. É só olharmos também para os trabalhos, as empresas. Quantas mulheres estão nesses cargos de chefia? Quantas mulheres são muito mais preparadas do que muitos homens, porém não conseguem chegar ao topo. Dizem que elas são mais frágeis, que elas não suportam. Dizem que por causa da gravidez elas vão ficar um tempo afastadas, então elas não podem se comprometer totalmente com o trabalho. Desculpas são dadas para que elas não atinjam, não sejam equiparadas. É olharmos para os salários.
Homens e mulheres que têm a mesma função, muitas vezes têm os salários diferentes. É só olharmos para os ricos e para os pobres, sem generalizar, mas olhando para os comércios, para os bancos, para as repartições públicas. Muitas vezes aquele que é rico, aquele que tem influência por causa da sua riqueza, ele é muito bem atendido, enquanto aqueles que não têm tanta riqueza, ou que não têm riqueza alguma, muitas vezes são desprezados. Mas nós estamos diante de um Deus que nos faz iguais perante Ele. A desigualdade existia também aqui na época de João Batista, que é a época de Jesus, que é a época dos seus discípulos. Existia uma desigualdade social tremenda nesse período. Os judeus aqui, eles eram dominados pelos romanos. Eles não tinham alguns direitos, eles tinham que pagar altos tributos, eles tinham que viver muitas vezes à margem. Mulheres eram, como nos dias de hoje, muitas vezes eram abusadas. As crianças, muitas vezes eram maltratadas. Aquele que tinha um pouco mais de dinheiro tinha alguns privilégios. E olhando para o Evangelho, olhando para a mensagem de João Batista, que atingiu todas as pessoas daquela localidade, na Judéia, na Galileia, nas pessoas que moravam ao redor do Jordão, nós vemos que, diante do seu chamado a ser profeta, a anunciar a vinda do Messias, a anunciar o arrependimento, ele não faz diferença entre as pessoas. Ele denuncia as pessoas que agem mal. E isso custa a cabeça dele. Ele é morto, e entregue a sua cabeça em um prato. Por dizer a verdade, por não fazer diferença, por falar do reino dos céus, por falar do arrependimento, ele sofre. E não é assim que acontece conosco muitas vezes. Basta falarmos a verdade, basta falarmos muitas vezes do Evangelho, basta ser verdadeiros. Muitas vezes somos excluídos, somos eliminados da vida de muitas pessoas. Mas o que é incrível é que Jesus separa um povo para ser seu, nos chama e nos inclui em teu reino. João usava uma roupa feita de peles de camelo e um cinto de couro, diz a palavra. Diz a palavra também que a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, um homem simples no deserto. Dizem estudiosos que ele teve contato com os essênios. E aí você pode estar se perguntando quem eram os essênios. Um grupo do judaísmo, que eram ascéticos, que viviam
fora daquela sociedade e que criaram uma comunidade separada. Assim eles entendiam que deveriam viver. Os escritos do Mar Morto, que foi achado nos anos 40 do século passado, na comunidade de Qumran, era uma comunidade de essênios, que fizeram cópias da palavra sagrada. Mas no meio do povo também tinha outros grupos, como os zelotes, que eram guerrilheiros, que queriam a libertação do povo, que queriam tomar a força através de um exército. Havia também os fariseus, que são muito falados no Novo Testamento, e também os saduceus. Fariseus, os doutores ali da lei, aqueles que tinham um crivo muito grande quanto à lei e os escritos sagrados, que quando chegava uma pessoa diferente e começava a falar, eles iam logo interrogar, eles iam logo saber se aquilo era verdadeiro, eles iam logo querer saber se aquela pessoa estava falando a verdade, e eles tentavam provar. Jesus foi um deles, João Batista foi um deles. E os saduceus, que tinham a cultura helênica no centro da vida, o Pentateuco, não acreditavam em anjos, espíritos e vida após a morte. Era assim a vida daquele povo. O povo judeu estava dividido em grupos que lutavam, que exerciam alguma influência no povo. Mas vem João Batista, um homem simples, com vestes simples, com alimentação simples, e começa a falar do arrependimento e do reino dos céus. Ele vê os fariseus e os saduceus que vinham se batizar e não faz diferença deles. Não bajula. Mas ele fala assim: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esses homens, eles defendiam e falavam que eles eram escolhidos, falavam que eles eram da descendência de Abraão, excluindo os outros povos. E isso era uma verdade, eles eram filhos de Abraão. Porém, os seus atos, os seus feitos, não condiziam com filhos de Abraão. Eram homens que apontavam o dedo, eram homens que viviam de uma forma completamente difícil e que traziam regras e mais regras ao povo. Traziam regras e mais regras a um povo tão sofrido, se esquecendo das promessas do Senhor e da promessa maior que era Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Esses homens foram convidados a se arrepender.
foram convidados a abrir mão do poder, foram convidados a se prostrar aos pés do Senhor. E ele continua no verso 11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era com água, e água significa purificação, arrependimento. Mas ele fala do Messias, que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que faria muito mais do que João estava fazendo. Aquele que redimiria os homens, as mulheres, as crianças, os senhores. Aquele que traria paz ao mundo. Aquele que derramou do seu amor fantástico na cruz. E ele continua: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O batismo com o Espírito Santo e com fogo quer dizer que o trigo seria recolhido, que são aqueles do Senhor, mas que a palha, aqueles que não ouvem, aqueles que não se arrependem, aqueles que não se voltam, seriam queimados em um fogo que nunca se apaga. Ele anuncia o reino dos céus. E o reino dos céus começa em Jesus, que é enviado pelo Pai, que faz uma obra maravilhosa, que morre por mim, por você, que ressuscita no terceiro dia, que nos atrai, que estabelece o seu reino, o reino dos céus, o reino de Deus, para que eu e você possamos usufruir desse reino hoje, observar as maravilhas que o Senhor tem feito hoje. É o já, é o viver Jesus, o Evangelho, o amor, a paz, a esperança, a igualdade. Porque no reino dos céus não há negro nem branco, não há mulher ou homem, não há criança, adulto, idoso, não há rico ou pobre, todos são iguais. Todos são chamados por Jesus a viver o Evangelho. Que eu e você, meu irmão, possamos transmitir o amor, a paz, a esperança. Possamos enxergar o Evangelho, o reino de Deus instaurado pela vida de Jesus Cristo, e que possamos dar as mãos, louvar, engrandecê-lo, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Nazareno,
nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amá-lo e seguir os seus passos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Celeste, Sua palavra foi exposta, Sua palavra foi lida. O reino dos céus está presente. Foi instaurado por Jesus, o Nazareno. E eu peço, aonde for que chegar essa mensagem, que vidas sejam salvas, que vidas se rendam, que não seja uma parte da vida, mas que seja a vida total, a vida inteira, entregue a Jesus. Que possamos, Deus, louvá-lo, adorá-lo. Que possamos, Deus, segui-lo. Nos perdoe os pecados. Arrependidos somos daquilo que temos feito, daquilo que não tem te agradado. Que o Senhor, o Rei da Luz, fale mais uma vez, mais essa semana. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebei a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, o reino instaurado por Ele, o reino dos céus, o reino de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja comigo e com você, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Ele volte. Que Deus lhe abençoe.